Boa noite. Boa noite. Oposição protocola novo pedido de impeachment contra presidente Dilma Rousseff. Líder do governo responde e diz que impeachment é página virada. Presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, é alvo de vaias. Banco Central mantém taxa básica de juros em 14,25% ao ano. Prisão de sargento da PM suspeito de tortura termina em confusão entre policiais. Vaticano nega que Papa Francisco esteja com câncer. Os juristas Hélio Bicudo e Miguel Reale Júnior apresentam à Câmara dos Deputados novo pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff. Os partidos de oposição participaram da entrega do documento assinado por Bicudo, ex-filiado do PT, e Reale Júnior, ministro da Justiça do governo Fernando Henrique. O presidente da Câmara, Eduardo Cunha, do PMDB, disse que vai analisar o pedido com total isenção e não deu prazo para uma resposta. Nesta segunda ação, Bicudo e Reale Júnior acusam Dilma de manter em seu atual mandato as pedaladas fiscais condenadas pelo TCU ao julgar as contas do ano passado do governo. São manobras contábeis proibidas por lei destinadas a equilibrar artificialmente as contas públicas. Bicudo e Reale Júnior dizem ainda que o governo editou decretos que aumentaram suas despesas sem a obrigatória autorização do Congresso Nacional. Nós estamos confiantes que o presidente da Casa agora tem todos os elementos necessários para deferir o pedido de impeachment, que eu deixo claro aqui, não é um pedido das oposições. É um pedido do Brasil, é um sentimento da nação. Sobre a situação de Eduardo Cunha, suspeito de manter contas secretas na Suíça, os líderes da oposição disseram que ele tem legitimidade para comandar a Câmara. Nós temos uma presidente da República que está condenada pelo Tribunal de Contas da União e nem por isso ela está, eu diria, inabilitada para assinar medidas provisórias, remeter projetos de lei para o Congresso Nacional e cumprir com as suas atribuições constitucionais. O mesmo com relação ao presidente da Casa. Enquanto ele estiver respondendo pelo comando do Poder Legislativo, da Câmara Federal, evidentemente que qualquer ato autorizado por ele tem respaldo jurídico e constitucional. O líder do governo na Câmara disse que o Planalto não está preocupado com o novo pedido de impeachment. De acordo com o petista, o que preocupa o executivo atualmente é votar a agenda do ajuste fiscal. Essa é uma página virada. Não há ambiente político para ser essa pauta permanentemente aqui. A oposição não faz outra coisa, não discute o país, não discute sequer as pautas que nós estamos tratando, projetos de lei importantes. A oposição está completamente fora de eixo. O coordenador jurídico da campanha da presidente Dilma Rousseff no ano passado, Flávio Caetano, disse que o novo pedido de impeachment tenta burlar a recente decisão do Supremo Tribunal Federal. Segundo ele, estão suspensos provisoriamente aditamentos aos pedidos já protocolados até que o mérito da questão seja definido pelo plenário do STF. Para o advogado, a análise do novo pedido deveria aguardar essa definição. E hoje, o ex-presidente da República, Fernando Henrique Cardoso, afirmou que mudar a pessoa não resolve o problema da falta de legitimidade do governo. Em uma palestra para empresários, a FHC disse que é preciso liderança para ajudar o Brasil a superar o atual momento de crise política e econômica. E agora o comentário de Josias de Souza, direto de Brasília. Ele fala sobre a Operação Lava Jato e as citações nas delações contra o ex-presidente Lula. É inquietante a frequência com que o nome de Lula passou a aparecer em inquéritos. A penúltima aparição foi no depoimento do delator Fernando Baiano. Operador de propinas na diretoria internacional da Petrobras, Fernando Baiano disse ter repassado para uma nora de Lula 2 milhões de reais em verbas de má origem. Ele fez esse repasse, segundo o seu depoimento, por meio do pecuarista José Carlos Bunlai. É um velho amigo de Lula que tinha livre trânsito no Palácio do Planalto na época em que Lula era presidente da República. Esse pedaço da delação de Fernando Baiano foi enviado pelo ministro Teori Zavascki, do STF, para Curitiba, para o juiz Sérgio Moro, a quem caberá apurar esse caso. Na semana passada,
Lula já havia prestado depoimento à Procuradoria da República em Brasília, num inquérito aberto para apurar a suspeita de que ele fez tráfico de influência internacional para beneficiar a Odebrecht, uma das empresas enroladas na Lava Jato. E o Supremo Tribunal Federal já autorizou a Polícia Federal a interrogar Lula no inquérito da Lava Jato que apura o recebimento de propinas por políticos na Petrobras. Nesse inquérito, por hora, Lula será ouvido como testemunha. Lula já disse que não tem nada a ver com essa roubalheira toda, mas a movimentação do Supremo, do Judiciário, da Procuradoria e também da Polícia Federal, essa movimentação é animadora, porque a corrupção funciona mais ou menos como futebol. O sujeito pode ser um craque, se Fernando Baiano, por exemplo, pode ser um craque, mas ele não faz gol sozinho. Tem toda uma estrutura por trás, que vai do roupeiro, passa pelo massagista, o técnico, até o presidente do clube, todos conspirando por um sistema tático que facilite o gol ou que leve ao crime. Lula, todos sabem, não sabia de nada. Ele não sabia ontem, não sabe hoje, talvez não saiba amanhã. Mas é preciso preencher uma lacuna insólita. A exemplo do que já tinha ocorrido no Mensalão, o Petrolão é, até aqui, uma espécie de máfia sem capo. Uma hora vai ter que aparecer o cabeça desse time. Boa noite. PSOL e PSDB apresentaram na CPI da Petrobras relatórios alternativos ao elaborado pelo relator da comissão, o deputado Luiz Sérgio, do PT. Não há, porém, acordo entre os integrantes da CPI se os dois relatórios poderão ser votados. Luiz Sérgio tinha deixado de fora políticos que teriam se beneficiado no esquema de corrupção que atuava na Petrobras. Porém, depois voltou atrás e acatou parte das sugestões de indiciamento feitas pelos subrelatores da comissão e manteve cerca de 70 pessoas. No parecer apresentado pelo PSOL, o deputado Ivan Valente pede que sejam indiciados o presidente da Câmara, Eduardo Cunha, o deputado Arthur Lira e o senador Benedito de Lira, ambos do PP, e do senador Fernando Collor, do PTB. Já o PSDB pede a abertura de inquérito contra a presidente Dilma Rousseff, o ex-presidente Lula e o ex-ministro José Dirceu, além de mais de 50 políticos, incluindo o presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Ex-vereador do PT em Americana, no interior paulista, Alexandre Romano, conta em depoimento que o dinheiro de corrupção era repartido com ministros e com a direção do partido. Romano foi solto sábado passado após fechar acordo de delação premiada. Segundo ele, a propina de contratos ligados ao Ministério do Planejamento entre 2010 e 2012 ia para o ministro Paulo Bernardo e para o tesoureiro do PT, João Vacari Neto. Romano disse ainda que a partir de 2012, no governo Dilma Rousseff, o ministro da Previdência, Carlos Gabas, também passou a se beneficiar do esquema. Para o Ministério Público Federal, os desvios do Ministério do Planejamento chegam a 51 milhões de reais desde 2010. Romano é apontado como operador de empresas de fachada que simulavam a prestação de serviços a partir de contratos de crédito consignado, junto ao Ministério do Planejamento. Um e-mail apreendido pelos investigadores aponta que o ministro Paulo Bernardo indicava o que deveria ser feito com os recursos. Segundo a Polícia Federal, o dinheiro do esquema chegou a ser usado para pagar um motorista da senadora petista Gleisi Hoffmann, mulher de Paulo Bernardo. Essa investigação fazia parte da Operação Lava Jato, mas no mês passado o Supremo Tribunal Federal desmembrou o caso por entender que não havia relação com o esquema de corrupção na Petrobras. Paulo Bernardo e Alexandre Romano serão julgados pela Justiça Federal de São Paulo. A senadora Gleisi Hoffmann, que tem foro privilegiado, responde a inquérito no STF. Paulo Bernardo e o PT não quiseram se manifestar. Carlos Gabas nega ter recebido dinheiro ilegal. A defesa de João Vacari Neto diz que ele só recebia doações legais. A senadora Gleisi Hoffmann afirma que não teve acesso à delação, não conhece Romano, nem recebeu doações ou repasses da empresa Consiste, que é investigada no esquema. O presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, do PMDB, foi alvo de vaias e pedidos para que renuncie enquanto dava uma entrevista coletiva no principal salão de acesso ao plenário. Com máscaras do deputado, manifestantes gritaram palavras de ordem como "Fora Cunha" e "Vá para a Suíça".
Na última sexta-feira, documentos do Ministério Público Suíço mostraram que Cunha é titular de contas secretas. Em março, na CPI da Petrobras, ele reagiu às primeiras denúncias e disse que não tinha contas no exterior. E agora vamos ao comentário de política com Bob Fernandes. Novo pedido de impeachment contra Dilma. Sites e jornais falam em 15, 18, 27 pedidos esse ano. As manchetes chegaram aos 8 ou 9. Os demais estocavam ventos mais fracos. O pedido foi entregue a Eduardo Cunha no dia em que a editorial do Globo cobrou sua saída da presidência da Câmara. Eduardo Cunha, como se sabe há meses, há anos, e enfim se resolveu saber, é acusado de ser Eduardo Cunha. O prontuário suíço rompeu parte do silêncio. Já se admite saber o que sempre se soube. Líderes da oposição entrelaçaram mãos com Cunha ao entregar o pedido. Presentes, alguns daqueles sólidos líderes das ruas se calaram sobre Cunha e suas contas na Suíça. Em nova foto para a história, Carlos Sampaio, líder do PSDB, posou à direita de Cunha. Na foto, Paulinho da Força e Solidariedade, réu no Supremo via Lava Jato. Não se percebe o presidente do DEM, Agripino Maia, também réu. E da Finlândia, a presidente Dilma seguiu no bate-boca com Cunha. Do estoque, que infelizmente não era de vento, Dilma sacou a frase: "Meu governo não está envolvido em nenhum escândalo de corrupção". Não há acusação contra a pessoa de Dilma, mas diante dos fatos, o fraseado não resiste a uma brisa. Não se sabe se intencional ou parte do estoque habitual, a frase remeteu o escândalo Petrobras para o governo Lula. No bate-boca, Cunha disse: "Não sabia que a Petrobras não era do governo. De economia mista, a Petrobras é também do governo". E Cunha, como mostraram os suíços, sabe tudo de Petrobras. Enquanto tantos duelam à beira do abismo e despertam velhos apetites e rumores em quartéis, é saudável ir à história. Todo governo teve corrupção. Nas ditaduras, mega escândalos foram acobertados pela censura, compadrio e brutalidade. Nas democracias, com crises, muito barulho, mas com os poderes funcionando. E, como nunca se viu, com julgamento e prisão de grandes empresários e políticos. Numa ditadura, estariam todos, como num tempo que já vivemos, agindo nas sombras, guardados pelo silêncio dos cemitérios. Boa noite. Um sargento da Polícia Militar foi preso nesta madrugada e vai ser investigado por torturar um suspeito de assalto em Itaquera, na zona leste de São Paulo. O caso terminou em confusão e gerou uma crise entre as polícias civil e militar. Foi durante a madrugada que o sargento Charles Otaga foi levado para o presídio militar Romão Gomes. Vários PMs aguardavam revoltados do lado de fora. Em mensagem trocada por WhatsApp, um colega de Otaga fez críticas ao delegado Rafael Zanon, que registrou o boletim de ocorrência. Tal do delegado Rafael Zanon, que não gosta da polícia aí, você entra até no Facebook aí, ele declara que odeia a PM, entendeu? Então, tá mostrando as garras dele aqui, né? Advogando para ladrão. Para evitar qualquer tipo de exaltação do lado de fora, o delegado pediu o apoio de outros grupos da Polícia Civil. Apareceram também 2 deputados estaduais. O ex-comandante da Rota, Coronel Paulo Telhada, do PSDB, defendeu a atuação do PM. Essas viaturas têm GPS, então tem uma coisa chamada replay, que você imprime o caminho que a viatura fez. E o Coronel Hernandes apresentou o replay da viatura do sargento Otaga, mostrando que ele, do local da ocorrência, ele foi para a casa dos pais do criminoso e lá vieram direto para cá. Como é que teve tortura, hein? Já o delegado Olim, do PP, disse que a prisão do sargento foi correta e que a lei foi cumprida. É ladrão, tem o direito, ele não fugiu, foi preso, roubou R$60 com uma arma de brinquedo, trouxeram, em vez de vir diretamente para a delegacia, não, já deram prosseguimento, fizeram as investigações que eles querem tanto fazer, levaram para uma quebrada, bateram bem nele e só apresentaram depois de 4 horas na delegacia. Segundo o boletim de ocorrência, o suspeito Afonso de Carvalho Oliveira Trudes confessou ter roubado uma loja de sapatos em Itaquera, na zona leste da capital. Ainda de acordo com o documento, ele foi detido pelos policiais militares e torturado, apresentando diversas lesões pelo corpo. Teria também tomado choques e ficou com machucados nas costas, pescoço e nos órgãos genitais. O delegado pediu um exame de corpo de delito que comprovou os hematomas e prendeu tanto o suspeito de assalto
quanto o sargento. Agora, o suspeito pode responder por assalto e o policial preso por abuso de poder e tortura. Outros 2 policiais militares que participaram da ação não foram presos, mas serão investigados. Um inquérito policial civil e um militar foram abertos. Isso é muito chato, porque criou um clima terrível, desnecessário entre a Polícia Militar e a Polícia Civil. Um vídeo entregue à Corregedoria da Polícia Militar reforça a tese de que o vigia Alex de Moraes foi morto por um tiro e não atropelado, como foi registrada a ocorrência. As imagens mostram Alex andando sozinho na rua por volta de 13h20 da madrugada. Ele voltava do trabalho. De repente, ele cai. Uma moto passa na rua em alta velocidade. Logo depois, uma viatura da PM se aproxima. Os policiais descem do carro, olham o para-choque do veículo e vão até a vítima. Os PMs registraram a ocorrência como atropelamento, mas o laudo da perícia mostra que Alex foi morto por um tiro. Os 2 policiais envolvidos na ocorrência já foram ouvidos pela Corregedoria. A Justiça Militar decretou a prisão temporária deles por 30 dias. O governo do estado de São Paulo antecipa dados positivos do balanço da Secretaria de Segurança Pública, que só deve sair na semana que vem. O índice de homicídios divulgado é o menor desde 2001. Os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado divulgados nesta tarde indicam que o número de homicídios e também de vítimas é o menor desde 2001 em São Paulo, quando esse levantamento começou a ser feito. A comparação leva em conta os 9 primeiros meses do ano. Essa é a primeira vez que há menos de 3.000 ocorrências e também menos de 3.000 pessoas assassinadas entre janeiro e setembro. Com isso, o índice de homicídio aqui em São Paulo chega a casa de 9 casos por grupo de 100.000 habitantes, o que coloca o estado fora do limite considerado endêmico pela Organização Mundial da Saúde. O lugar com o maior número de assassinatos é a Grande São Paulo, embora todas as regiões tenham registrado um recuo no índice de homicídio, inclusive na Grande São Paulo, em setembro deste ano. Os dados completos da violência em São Paulo serão divulgados na semana que vem. Justiça condena a 9 anos de prisão acusado de participar da agressão a um homossexual na Avenida Paulista em 2010. A vítima foi atacada com uma lâmpada. Jonathan Lawton Domingues é amigo do rapaz que aparece nas imagens agredindo o estudante Luiz Alberto Betônio com uma lâmpada. Segundo a polícia, ele é quem está de bermuda e camiseta branca. Domingues foi condenado por tentativa de homicídio triplamente qualificado por motivo torpe, porque agiu de surpresa, o que impossibilitou a defesa da vítima, e por asfixia, já que aplicou um golpe mata-leão e sufocou o rapaz com o joelho. A defesa do réu disse que já recorreu da sentença. Na época do crime, o agressor que atacou Betônio com a lâmpada era menor de idade. Ele passou 45 dias na Fundação Casa. Junto com ele estavam 4 amigos, mas só Domingues era maior de idade. O Banco Central mantém a taxa de juros em 14,25% ao ano. Foi a segunda reunião seguida em que a taxa ficou inalterada. A decisão do Comitê de Política Monetária era esperada por todo o mercado financeiro, mesmo com a alta da inflação. A avaliação é que o Banco Central deve aguardar a definição do quadro político e das contas públicas. E a prévia da inflação subiu e ficou em 0,66% em outubro. Em setembro, o índice foi de 0,39%. De acordo com o IBGE, esse é o maior índice para o mês desde 2002. Os preços da gasolina, do botijão de gás e das refeições fora de casa puxaram a alta. No ano, a prévia da inflação acumulada está em 8,49%. E agora vamos ao comentário de economia com Vinícius Torres Freire. A inflação no final do ano deve bater em 10%. Na verdade, sem firulas estatísticas, ela já está bem perto disso. O problema é que, até meados do ano, a previsão era de que a inflação deveria começar a cair agora. Mais ainda, se esperava que a inflação baixasse para 5% no ano que vem, uma queda bem grande. Só que não. Agora, já se prevê que a inflação chegue a 7% em 2016. Tudo isso é uma média, claro. Há preços que sobem bem mais que isso, outros menos. Hoje, como a gente viu, saiu a prévia do Índice Oficial de Inflação para o Consumidor, o IPCA.
Quer dizer, o índice para o qual o Banco Central olha quando pensa em aumentar ou reduzir juros. Neste mês, o que pegou pesado, como a gente acabou de ver também, foram os aumentos de botijão de gás, do etanol, de gasolina e do preço de comer fora de casa. O etanol subiu por causa da entre-safra. Os preços dos combustíveis de gás e gasolina subiram porque a Petrobras está na pindaíba e porque o dólar sobe. Vários outros preços continuam a subir ou caem menos também por causa do dólar. Até pão e carne, que subiram bem, sofrem influência do dólar. Pão e carne têm preços influenciados pelo mercado internacional. O pão por causa do trigo, a carne porque o Brasil exporta carne. O dólar continua alto ou subindo por causa da crise política e econômica. Está indo de novo para perto de R$ 4,00. O dólar sobe por causa da pindaíba do governo. Não se chega a nenhuma decisão de como cobrir o rombo, o déficit das contas públicas. Aliás, o déficit está subindo e vai estourar muitíssimo todas as previsões feitas faz só 2 meses. Não há solução para o caso das contas do governo, porque o país está um tumulto político infernal, porque o Congresso está numa baderna, porque a presidente continua sem apoio e ainda sob risco de cair. Assim, a crise política prolonga a crise da pindaíba do governo, o que prolonga a crise econômica do Brasil, que, entre outras coisas, eleva o preço do dólar, que, por sua vez, ajuda a impedir a queda da inflação. E como as pessoas esperam mais inflação adiante, reajustam preços preventivamente quando podem, o que alimenta mais inflação. Estamos, por enquanto, presos a esta ciranda infernal. Boa noite. A seguir, Vaticano nega a notícia da imprensa italiana de que o Papa teria um tumor no cérebro. Vice de Obama diz que não concorrerá na primária presidencial democrata. E ainda, a presidente da Síria, Bashar al-Assad, vai a Moscou para agradecer a Vladimir Putin o apoio militar. Alicate. Chave de fenda. Ah, não. Perdemos? Pessoal, a campanha tá funcionando! Caixa Baú Irving. Mais organização e praticidade na obra. Irving é outro nível. Tá difícil não deixar a peteca cair? A gente levanta seu astral. Com nossa programação, a cultura é acessível a todos. E você confere na faixa os melhores musicais e espetáculos da cidade. TV Gazeta. Bom te ver, sempre bem. Qual Casper você é? A minha Casper é informação. A minha Casper é organização. A minha Casper é criação. A minha Casper é luz, câmera, ação. A minha Casper é comunicação. É teoria, é prática, é oportunidade de estágio. É a melhor localização. Essa é a minha Casper. E você, qual Casper você é? No Divas que Inspiram do Todo Seu de hoje, vamos saber mais sobre uma grande atriz. Quer saber quem é? Então assiste para saber. Tem Zé Armando Vanucci contando tudo sobre os bastidores da telinha. E tem ainda música popular brasileira de altíssima qualidade com a Mônica Salmaço. Tô esperando você, pode vir. Todo Seu, hoje 10h30 da noite. Oferecimento Bombril, os produtos que brilham como toda mulher. O vice-presidente americano Joe Biden anunciou que não será candidato nas primárias que definirão quem vai disputar a presidência dos Estados Unidos pelo Partido Democrata no ano que vem. Biden disse que a janela de tempo necessária para construir uma candidatura viável se fechou. Com o anúncio, Biden deixa de ser um obstáculo para Hillary Clinton, que se firma como favorita à candidatura democrata à Casa Branca. O partido definirá o candidato em sua convenção em julho. O presidente da Síria, Bashar al-Assad, vai a Moscou para agradecer a Vladimir Putin o apoio militar. A visita aconteceu ontem, mas o Kremlin manteve o encontro em segredo até hoje de manhã, quando foi divulgada uma versão escrita da conversa. Assad agradeceu a Putin um apoio e disse que as operações militares de Moscou impedem a expansão do terrorismo na Síria. Ainda no texto divulgado pelo Kremlin, Vladimir Putin responde que está pronto para contribuir não só nas ações militares contra o terrorismo, mas também para colaborar no processo político. Assad
Assad retornou a Damasco logo depois do encontro. Essa foi a primeira viagem dele ao exterior desde o início da crise em 2011 e 3 semanas depois de a Rússia começar uma campanha de ataques aéreos na Síria. Primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, faz comentários sobre o Holocausto e a ligação com os palestinos e recebe uma chuva de críticas no próprio país. Em discurso para um congresso interno, Netanyahu afirmou que foi o antigo mufti de Jerusalém, al-Husseini, quem convenceu Hitler a exterminar os judeus. Na versão do premier, o ditador nazista só queria expulsar os judeus da Europa. Netanyahu, filho de historiador, foi imediatamente criticado por políticos israelenses e especialistas em Holocausto. Todos concordam que ele distorceu o registro histórico. A principal historiadora do Museu do Holocausto, Dina Porat, mostra que Husseini foi a Berlim visitar Hitler em 1941 para pedir apoio à independência da Palestina. Hitler já havia mencionado o extermínio dos judeus num discurso em 1939. Depois da confusão armada, Netanyahu voltou atrás e admitiu que o massacre dos judeus na Segunda Guerra foi responsabilidade de Adolf Hitler. Benjamin Netanyahu está agora em Berlim. Ele vai discutir a crise no Oriente Médio com a chanceler Angela Merkel e com o secretário de Estado americano John Kerry. E diante das críticas, Netanyahu disse que não teve a intenção de absolver Hitler. O Vaticano nega a notícia da imprensa italiana de que o Papa teria um tumor no cérebro. O Jornal de Circulação Nacional publicou que um médico japonês e sua equipe viajaram secretamente da Toscana para o Vaticano, alguns meses atrás, para examinar o Papa. O jornal afirma que Francisco foi diagnosticado com uma pequena mancha negra benigna no cérebro. O porta-voz do Vaticano declarou que a notícia é completamente infundada, gravemente irresponsável e não merece atenção. Posso confermare che il Papa gode di buona salute. Francisco realizou normalmente a audiência geral semanal na Praça de São Pedro. Até o final da noite de hoje pode chover em vários pontos da Grande São Paulo. E amanhã a possibilidade de chuva aumenta ainda mais. Vamos ver agora a previsão do tempo para todo o estado de São Paulo. O céu fica mais carregado e pancadas de chuva isoladas já são esperadas pela manhã e ao longo do dia em todo o sul do estado e na Baixada Santista. Nas demais áreas, a chuva só deve chegar à tarde. O calorão continua. No centro-oeste, máxima de 40 graus em Presidente Bernardes. No centro-norte, máxima de 38 graus em São José do Rio Preto. E no litoral sul, máxima de 29 graus em Santos. E no litoral norte, máxima de 35 em Caraguatatuba. Na Grande São Paulo, o sol aparece entre muitas nuvens e são esperadas pancadas de chuva isoladas à tarde e à noite. E elas podem ser fortes e acompanhadas de raios. Amanhã aqui na capital chove, mas o calor continua com máxima de 34. Na sexta, o céu pode ficar nublado e as pancadas já podem começar pela manhã. Só à noite é que o tempo fica firme, máxima de 32. E uma frente fria chega no fim de semana, diminui a temperatura, deixando o céu nublado em alguns momentos do dia. No sábado, possibilidade de garoa à noite, máxima de 26. E no domingo, chuva a qualquer hora, com máxima de 24 graus. A edição das 10 do Jornal da Gazeta termina aqui. Boa noite. Fica agora com Rony Von no Todo Seu. Uma ótima noite para você. A gente se vê amanhã. Até lá. Daqui a pouco, 11h30 da noite em Conectados. Descubra como a internet mudou os meios de comunicação. Assista agora Todo Seu.